Bem-vindos ao canal Passagens Bíblicas. Hoje, vamos explorar uma das histórias mais grandiosas e inspiradoras da Bíblia Sagrada. A jornada épica de Moisés e o Êxodo, a libertação dos israelitas da escravidão no Egito e a miraculosa travessia do Mar Vermelho. Preparem-se para uma viagem espiritual repleta de fé, milagres e a infinita misericórdia de Deus. A história começa com os israelitas, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, vivendo como escravos no Egito. Após a morte de José, um novo faraó que não conhecia José subiu ao poder e temeu o crescente número dos israelitas, vendo-os como uma ameaça potencial. Em um esforço cruel para controlar a população israelita, o faraó ordenou que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem lançados ao Nilo. Este decreto terrível marcou o início de um período de grande sofrimento e opressão para o povo de Israel, que clamava a Deus por libertação. Neste contexto de desespero e opressão nasceu Moisés. Sua mãe, em um ato de coragem e fé, colocou-o em um cesto no rio Nilo, confiando sua vida à providência divina. Moisés foi encontrado pela filha do faraó, que o adotou e o criou como um príncipe egípcio. Assim, Moisés cresceu no palácio, educado nas artes e ciências do Egito, mas sem esquecer suas raízes hebraicas. Contudo, Deus tinha um plano especial para Moisés, que logo seria revelado. Anos mais tarde, após matar um egípcio que maltratava um hebreu, Moisés fugiu para Midian, onde viveu como pastor e casou-se com Zípora, filha de Jetro. Em Midian, Moisés teve uma experiência transformadora quando Deus lhe apareceu na forma de uma sarça ardente que não se consumia. Neste encontro divino, Deus revelou seu nome como Eu Sou o que Sou e incumbiu Moisés da missão de libertar os israelitas da escravidão. Inicialmente relutante e inseguro sobre sua capacidade, Moisés foi encorajado por Deus, que prometeu estar com ele e lhe deu sinais milagrosos para convencer o faraó e os israelitas. Deus também designou Arão, irmão de Moisés, como seu porta-voz. Com o coração firme na fé e a missão clara diante de si, Moisés retornou ao Egito para enfrentar o faraó. Ao chegar ao Egito, Moisés e Arão confrontaram o faraó com a mensagem de Deus: Deixe meu povo ir. O faraó, com o coração endurecido, recusou-se repetidamente. Em resposta, Deus enviou uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito, cada uma demonstrando seu poder e desafiando os deuses egípcios. A primeira praga transformou as águas do Nilo em sangue, matando os peixes e tornando a água imprópria para consumo. Quando o faraó permaneceu inflexível, Deus enviou a segunda praga, uma invasão de rãs que cobriram todo o Egito. Apesar da insistência de Moisés, o faraó não cedeu, levando Deus a enviar a terceira praga, uma infestação de piolhos. Seguiram-se a quarta praga de enxames de moscas e a quinta praga que causou a morte do gado egípcio. Mesmo diante dessas calamidades, o faraó continuou a endurecer seu coração. Então veio a sexta praga. Úlceras dolorosas surgiram no corpo dos egípcios e de seus animais. A sétima praga trouxe uma tempestade de granizo devastadora, seguida pela oitava praga, que trouxe uma invasão de gafanhotos, destruindo as colheitas. A nona praga trouxe trevas sobre o Egito por 3 dias, uma escuridão tão intensa que podia ser sentida. Mesmo assim, o faraó não libertou os israelitas. Finalmente, Deus anunciou a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos egípcios. Antes que esta praga ocorresse, Deus instruiu Moisés a instituir a Páscoa, um memorial eterno da libertação divina. Os israelitas deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar suas portas com seu sangue, para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas, poupando seus primogênitos. Na noite da 10ª praga, um grande clamor se levantou no Egito, quando todos os primogênitos egípcios, incluindo o filho do faraó, foram mortos. O faraó, finalmente derrotado e devastado pela perda, ordenou que os israelitas partissem imediatamente.
Esta última praga, que instituiu a Páscoa, marcou o início da libertação dos israelitas que partiram do Egito em grande número, carregando consigo as riquezas dos egípcios, conforme Deus havia prometido. Com a permissão do faraó, Moisés liderou os israelitas na fuga do Egito, levando consigo os ossos de José, conforme prometido. Deus guiou seu povo com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, demonstrando sua presença constante e direção. No entanto, o faraó mudou de ideia e perseguiu os israelitas com seu exército, determinado a recapturá-los. Os israelitas, encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, temeram por suas vidas. Mas Deus, fiel às suas promessas, realizou um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Ele instruiu Moisés a estender sua vara sobre o mar, e as águas se dividiram, formando paredes de água à esquerda e à direita, criando um caminho seco para os israelitas atravessarem. Este milagre monumental não apenas garantiu a fuga dos israelitas, mas também simbolizou o poder supremo de Deus e sua capacidade de salvar seu povo em tempos de desespero. A travessia do Mar Vermelho foi um ato de libertação divina que permanece na memória do povo de Israel e de todos os cristãos como um testemunho da fidelidade e da onipotência de Deus. Quando os egípcios tentaram seguir o mesmo caminho, as águas retornaram e afogaram todo o exército do faraó. Este ato final de libertação marcou o fim da escravidão dos israelitas e o início de sua jornada rumo à Terra Prometida. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas uma fuga, mas uma transição para uma nova vida de liberdade sob a direção de Deus. Do outro lado do Mar Vermelho, os israelitas celebraram sua liberdade com cânticos de louvor e adoração. Moisés e sua irmã Miriam lideraram o povo em uma canção de vitória, agradecendo a Deus por sua grandeza e salvação. Esta celebração não foi apenas um ato de alegria, mas uma reafirmação de fé e reconhecimento do poder de Deus. A canção de Moisés e Miriam é uma das passagens mais belas da Bíblia, expressando a gratidão e a exultação do povo de Deus por sua intervenção milagrosa. A jornada dos israelitas pelo deserto não foi fácil. Eles enfrentaram fome, sede e desafios constantes. No entanto, Deus permaneceu fiel, fornecendo maná e codornizes para alimentá-los e água da rocha para saciar sua sede. Ele também deu a Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai, estabelecendo um pacto e orientações para viverem como seu povo escolhido. Esses mandamentos são a base da moralidade e da justiça, guiando os israelitas e, posteriormente, todos os seguidores da fé cristã. Apesar das dificuldades, Deus guiou os israelitas com paciência e amor, preparando-os para a terra prometida. Ele também testou e ensinou lições valiosas sobre obediência, fé e confiança em seu plano perfeito. Cada desafio enfrentado pelos israelitas no deserto serviu como um lembrete de que eles deveriam depender totalmente de Deus e seguir seus caminhos. Os israelitas frequentemente demonstraram fraqueza e falta de fé, murmurando contra Moisés e Deus. Em várias ocasiões, Deus mostrou sua misericórdia e justiça, corrigindo seu povo, mas também reafirmando sua aliança com eles. Um dos episódios mais marcantes foi a construção do bezerro de ouro, onde a impaciência e a descrença dos israelitas os levaram à idolatria. Deus, em sua justiça, puniu os transgressores, mas também mostrou misericórdia, renovando sua aliança com aqueles que se arrependeram. A jornada pelo deserto durou 40 anos, um período de provação e purificação, preparando os israelitas para entrarem na terra prometida. Durante esse tempo, Moisés liderou o povo com sabedoria e fé, sempre buscando a orientação de Deus. Moisés, no entanto, não entraria na terra prometida devido a um ato de desobediência, mas ele viu a terra de longe e passou a liderança para Josué, que completaria a missão. A história de Moisés e o Êxodo é um poderoso testemunho do poder redentor de Deus e de sua fidelidade inabalável. Desde a sarça ardente até a travessia do Mar Vermelho e além,
vemos como Deus opera milagres para salvar seu povo e cumprir suas promessas. Cada detalhe dessa jornada é um reflexo da grandiosidade e do amor de Deus por aqueles que confiam nele e seguem seus mandamentos. Para nós, cristãos, essa história não é apenas um relato histórico, mas uma lembrança constante de que Deus é sempre fiel. Ele nos guia, protege e nos liberta das escravidões modernas, seja do pecado, da dúvida ou do medo. Assim como os israelitas, somos chamados a confiar em Deus e a seguir seus mandamentos, sabendo que Ele sempre nos levará à terra prometida que nos preparou. A mensagem central do Êxodo é a redenção e a libertação. Neste momento é importante refletirmos sobre como podemos aplicar as lições do Êxodo em nossas vidas cotidianas. A história de Moisés não é apenas uma narrativa antiga, mas uma fonte contínua de inspiração e orientação. O ato de Deus libertar os israelitas nos ensina sobre sua vontade de intervir nas situações mais desesperadoras de nossas vidas. Em tempos de opressão e desafio, somos chamados a lembrar que Deus é soberano e tem um plano maior para nós. Moisés, ao ser chamado por Deus na sarça ardente, mostrou inicialmente hesitação e dúvida sobre sua capacidade de cumprir a missão. Este momento de dúvida é algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar. Quantas vezes sentimos que não somos suficientes ou que nossas habilidades são inadequadas para as tarefas que nos são dadas? No entanto, a história de Moisés nos lembra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele fornece os meios e a força necessários para cumprir seu propósito, desde que confiemos nele. Ao longo do Êxodo, vemos repetidamente que Deus provê para seu povo. Quando os israelitas estavam famintos, Deus enviou maná do céu. Quando estavam sedentos, ele trouxe água da rocha. Estes atos milagrosos nos lembram que Deus é nosso provedor. Em momentos de necessidade, devemos buscar sua ajuda com fé, sabendo que Ele sempre cuida de nós. Os 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai são outro elemento crucial da história do Êxodo. Eles representam não apenas leis, mas um pacto de amor entre Deus e seu povo. Esses mandamentos formam a base da ética e moralidade cristã, guiando nossas ações e decisões. Eles nos ensinam a amar a Deus acima de tudo e a amar nosso próximo como a nós mesmos. Em um mundo frequentemente marcado por injustiça e imoralidade, os 10 mandamentos são um farol de luz, nos orientando a viver de maneira justa e piedosa. A travessia do deserto também nos ensina sobre a importância da perseverança e da paciência. Os israelitas enfrentaram muitas adversidades, mas Deus estava sempre com eles, guiando-os e ensinando-os a confiar nele. Esta jornada nos mostra que mesmo quando o caminho parece árduo e sem fim, Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo e nos conduzindo para o destino que Ele preparou para nós. Em conclusão, a história de Moisés e o Êxodo é uma rica tapeçaria de fé, milagres e a infinita misericórdia de Deus. É um testemunho poderoso da fidelidade de Deus a seu povo, um lembrete de que Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Através desta história, somos inspirados a confiar em Deus, a seguir seus mandamentos e a acreditar que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Ao vivermos nossa fé diariamente, que possamos sempre lembrar das lições do Êxodo e permitir que elas guiem nossos passos. Obrigado por assistir ao canal Passagens Bíblicas. Que esta mensagem tenha tocado seu coração e fortalecido sua fé. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias inspiradoras da Palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja com você e que sua fé seja sempre renovada pela sua presença divina. Amém.